João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Quando Jesus ele transmitiu esses ensinamentos, era um momento em que a terra estava sendo preparada para o plantio. Eu não sei quantos aqui já contemplaram um plantio de algodão. De longe se avista aqueles capuchos brancos prontos para a colheita. Pois então, a lavoura ela se cobre de um branco imenso. Mas tem uma coisa, se passar o prazo, o plantio, foi retirada as ervas daninhas, todo esse investimento para o bom aproveitamento do solo e para uma boa colheita, mas se não for colhida logo, ou se vier o mau tempo, tudo fica perdido. Então Jesus, é como Jesus, ele proferindo essas palavras, ele está falando sobre a tradição agrícola dos judeus. Isto é, sobre o cultivo de uma produção de um determinado tipo de lavoura, que na verdade ele está se referindo a um cultivo espiritual. A palavra de Deus, ela é considerada como semente que é plantada nos corações dos pecadores. Por sua vez, nós somos os lavradores que recebemos a incumbência de anunciar a mensagem da salvação a todos os homens. E o campo é o mundo onde as pessoas estão. É interessante observarmos que por diversas vezes nos seus ensinamentos, o Senhor Jesus, ele faz alusão às práticas agrícolas. Como se isso fosse uma coisa corriqueira, que realmente era na vida dos judeus, na vida dos discípulos, para que eles entendessem como deveriam se familiarizarem com o reino de Deus. Noutra ocasião, Jesus disse que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Ele disse também que se nós não pregarmos, as pedras elas clamarão, elas falarão. E ainda, quando falando no contexto da conversão de cada um de nós, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Quando nós estamos ligados à videira verdadeira, nós produzimos frutos para o reino de Deus. Mas voltando ao contexto de João 4,35, ocasião em que dava ensinamento aos seus discípulos, Jesus estava em Samaria e acabara de evangelizar uma mulher da cidade de Sicar. Veja no verso 1, diz assim: e quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia
retirando-se outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Ora, passar por Samaria não era um roteiro normal para os judeus. Para os judeus que se utilizavam de uma rota para chegar até a Galiléia. Normalmente, os judeus cruzavam o Rio Jordão, seguia para o norte, e quando chegava até a altura da Galiléia, eles cruzavam novamente o Jordão, tudo para não passar pelo território de Samaria. Mas o Senhor Jesus, na sua onisciência, porque Ele é Deus, Ele sabia que existia ali muitas vidas carentes de salvação. E por isso Ele quis de propósito passar pelo território de Samaria. Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele está falando de prioridade. Não é que Jesus não quisesse mais comer, não tivesse mais fome, não quisesse comer a comida que os discípulos trouxeram. Na verdade, ele está mostrando que a vontade de Deus, isto é, a missão de Deus, que ao mesmo tempo é a missão da igreja, tem prioridade sobre todas as coisas e sobre todas as outras necessidades. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sobrecarregados de preocupações, de satisfazer nossas necessidades, dos cuidados desta vida, e muitas vezes com isso nos esquecemos do que é prioridade. As preocupações desviam o nosso foco daquilo que realmente importa. São tantas as coisas acontecendo ao nosso redor que muitas vezes nos esquecemos de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Marta, ela foi se queixar a Jesus, que Maria, naquela visita que Jesus estava fazendo a elas, que Maria naquela ocasião não estava lhe ajudando, Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O diabo, ele faz de tudo para que nós nos esquecemos de Deus e termos comunhão com Deus. É a ansiedade com as doenças que aparecem na família, são as preocupações por suprir as nossas necessidades básicas, os atrativos do mundo que nos seduzem, o medo pela conjuntura social que nós estamos vivendo. Mas aí você pergunta: e não devemos cuidar dos nossos doentes? Ou de nos prevenir que a doença chegue? É claro que sim. E não devemos procurar suprir nossas necessidades, como fome, como sede, como sono, como roupa, como sexo para os casados, né? Emprego, segurança, amizade, casamento, realização pessoal.
É claro que sim, que devemos procurar suprir essas necessidades. E também não devemos desfrutar das coisas boas deste mundo, como passeios, diversões, etc. Sim, podemos desfrutar. E não devemos também influenciar positivamente na história da nossa nação contra a corrupção, a injustiça, a imoralidade, a violência, a miséria, a opressão do cidadão. Sim, devemos influenciar positivamente contra essas coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Sabe, irmãos, existe uma prioridade. A colheita não pode esperar, porque senão ela se estraga, ela se perde. No campo físico, os trabalhadores deveriam plantar a semente e esperar até 4 meses para poder colher o fruto. No campo espiritual é diferente. A palavra de Deus é pregada e as pessoas já se convertem imediatamente ao evangelho da salvação. Jesus acabara de evangelizar aquela mulher samaritana que saiu a testificar de Cristo, mas logo muitos creriam no seu testemunho e na palavra do Senhor. Eu quero dizer que existe ainda muita gente sem Deus e sem salvação. Tem muita gente ainda que não ouviu. Quando eu digo ouviu, não foi ensinada, não foi discipulada acerca do evangelho, que são enganadas, iludidas, presas pelo pecado, e muitas delas estão morrendo, partindo, sendo ceifada para a eternidade no inferno. E foi por isso que o Senhor Jesus, Ele não esperou mais. Ele priorizou a salvação dos samaritanos. De igual modo, Ele também nos chama a priorizar a nossa missão. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, irmãos, serão acrescentadas. A seara, na verdade, é grande, e poucos são os ceifeiros. O Evangelho de Mateus, ele também registra uma ocasião semelhante a essa que a gente está falando em João. Mateus 9, pode abrir sua Bíblia, 9, verso 35 a 38. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Cristo falou isso porque, conforme a Bíblia relata, existia uma multidão carente de salvação
e os seus discípulos eram apenas 12 homens. O cristianismo estava no seu início, por isso Jesus orienta a clamar ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a grande obra. Hoje, o Senhor continua falando para nós. Hoje o Senhor da seara coloca o mesmo anúncio de emprego. Precisa-se de ceifeiros. Quem pode candidatar-se? Deus quer que você venha acolher seus amigos, venha acolher seu parente ou vizinho que está afastado do evangelho e às vezes até envolvido com drogas. Deus quer que você colha o seu cônjuge que ainda não é crente e outros que muitas vezes estão presos pelo álcool. Deus tem colocado no nosso coração que ainda não é, que o desejo de participarmos da missão da igreja. Deus prometeu capacitar cada um de nós para esta grande obra. Se nós estivermos envolvidos, nós veremos os milagres do Senhor acontecendo na vida daqueles nossos queridos e das pessoas do mundo inteiro. Deus requer que cada um seja um obreiro na sua vinha. Certo pregador, ele disse as seguintes palavras: deveis lançar-vos a obra de que foste incumbido e fazê-la fielmente. Irmãos, há muitas pessoas desejando saber sobre Jesus, mas há poucos os filhos de Deus que se dispõem a trabalhar por elas. Estudos mostram que todas as pessoas, elas necessitam preencher o vazio da sua alma com alguma divindade. Há até quem diga que não há ateus, pois as pessoas têm necessidade de acreditar em alguma coisa ou em algo. Pois então, nessa condição do ser humano, nós temos a oportunidade de falar às pessoas da salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, essas pessoas, elas precisam saber sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o unigênito Filho do Deus, nosso Senhor, o qual foi recebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, donde virá buscar para julgar os vivos e os mortos. Esse é o nosso credo apostólico que nós devemos pregar. A obra que os discípulos fizeram, também nós devemos fazer. Cada cristão deve ser um missionário. Cumpre-nos em simpatia e compaixão, buscarmos pela salvação das vidas, servir aos que têm necessidade de auxílio, buscando com abnegado zelo aliviar as misérias da humanidade sofredora. No verso 36, voltando lá a João 4, no verso 36 diz: E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa
ambos se regozijem. Certamente, quem planta espera colher. A colheita é a recompensa. Todo aquele que se esforça orando, fazendo a obra do Senhor, participando, pregando, espera como recompensa a conversão de vidas. O Salmo 126, verso 5 diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Parece que o trabalho dos ceifeiros é mais recompensador. Irmãos. E a eles cabe colher o fruto onde outros trabalharam semeando. Mas a palavra de Deus diz que a alegria é tanto do semeador como dos que colhem. A alegria tanto é do Senhor que nos enviou, como dos trabalhadores. Galardão é o salário merecido pelo serviço prestado. É a recompensa recebida pelas obras que tiver feito através do trabalho e dos sacrifícios. Daniel, no capítulo 12, verso 3, diz que os ganhadores de alma brilharão para sempre como astros. Digam aleluia. O galardão, irmãos, depende tão somente do crente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está voltando e trará consigo recompensas para dar a cada um de acordo com o que fizeram. O mais simples serviço será lembrado. A obrigação recebida e o valor será considerado. Isso não é animador, irmãos? Para concluir, quero dizer que não se pode ficar envolvido na luta pela sobrevivência e perder a chance de participar da colheita do Senhor no fim dos tempos. Onde importa trabalhar na missão de Cristo, chamar e conduzir pessoas ao Pai, que é Ele que cria, que salva, renova e santifica as pessoas para a vida eterna. Se você está hoje aqui, esta palavra parece ser mais para a igreja do Senhor, da nossa missão. A missão de Deus é a missão da igreja, que nós devemos cumpri-la. Mas você que ainda não tem o conhecimento da salvação, não se achegou ainda ao Senhor Jesus, não recebeu o presente de Deus na sua vida, que é a salvação por Jesus Cristo, eu quero dizer a você que não há salvação fora de Jesus. Nenhuma religião pode salvar, nenhuma religião pode nos reconciliar com Deus. O mundo está saturado de muitas religiões e mesmo assim a humanidade perece. Não é verdade que toda religião é boa, como algumas pessoas dizem, e que todo caminho leva a Deus. Não. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. A ignorância não é também outra porta para o céu. Algumas pessoas fogem
quando vê algum crente pensando que permanecendo na ignorância, elas chegarão ao céu. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que sem lei pecar, sem lei também perecerá, a não ser que a igreja anuncie o evangelho a essas pessoas, não haverá esperança de salvação para elas. Eu quero dizer, meu amigo, que só em Jesus Cristo, só Ele é a porta do céu, só Ele é o caminho que conduz a Deus, só Ele é o mediador entre Deus e o homem. Você só pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tão somente por Jesus, o Filho de Deus. Eu queria cantar um cântico com a igreja que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, aleluia,
salvação, para receber Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para resgate do homem, para regenerá-lo de seus pecados. Nessa noite nós pregamos Jesus, não pregamos religião, pregamos Jesus. Nessa noite nós queremos convidar você a receber a salvação por Jesus Cristo. Onde você estiver, levante sua mão e diz: eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, eu quero essa salvação que Jesus já proveu pelo seu sangue. Alguém nessa noite, venha a Jesus, nós estaremos orando por você. Não vamos nos demorar, mas daqui para terminar o culto, se você que entendeu a mensagem nessa noite, foi tocado pelo Senhor nessa noite, você pode se achegar e dizer: ore por mim, eu quero essa salvação que Deus enviou. Pai eterno, Deus santo, Deus poderoso, a tua palavra foi pregada, Senhor. Aplica ela nos nossos corações, que de fato, Senhor, pregamos o teu evangelho com a nossa maneira de viver. Ó Deus, aonde quer que formos, ó Deus, possa nosso estilo de vida, o nosso falar, atrair pessoas ao caminho da salvação. Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui, que não têm Jesus na vida ainda. Que a tua graça, Senhor, as alcance, libertando, Senhor, da ignorância, das prisões do pecado, confessando a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Oramos a Ti, no nome de Jesus.